Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É uma grande alegria poder estar nesse momento, podendo compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. Esse momento que nós não podemos vir no templo para adorar a Deus, então nós estamos adorando de nossa casa, estamos meditando na palavra de Deus. E eu creio que tem sido uma bênção cada meditação, tem trazido paz aos nossos corações. E neste momento eu gostaria de compartilhar uma palavra que Deus falou muito ao meu coração, uma palavra que se encontra lá no livro de Jonas, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. E nós vamos falar hoje sobre a oração de Jonas, que se encontra no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. A oração, irmãos, ela é uma das ferramentas mais essenciais na vida cristã, na vida do povo de Deus. Com a oração, nós vencemos batalhas, nós nos fortalecemos espiritualmente e principalmente nós mantemos o nosso relacionamento com o nosso Deus. Uma vida sem oração é uma vida sem relacionamento com Deus. E não é por acaso que a Bíblia fala para nós orarmos sem cessar, ou seja, orar constantemente, para que nós possamos ter esse fortalecimento espiritual, para que nós possamos continuar a nossa caminhada com os olhos fixos no Senhor Jesus. E hoje, como eu já disse aos irmãos, nós vamos ler Jonas do capítulo 2, versículo 1 ao 10, e a palavra de Deus fala assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouvistes a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Estou excluído da presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram, até a minha alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolam na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecham atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir à sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a ti a minha oração no seu santo templo. Os que adoram ídolos vão e abandonam aquele que é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifício. O que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Nós vamos fazer uma oração neste momento, para que o Senhor possa estar falando conosco nessa noite. Bem? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento na tua presença. Obrigado, meu Deus, pelo teu amor, pela tua graça. Te pedimos, Deus, direcionamento nessa palavra, e que o Senhor possa, Deus, falar aos nossos corações. Realmente, Pai, termos a certeza que nossa vida está em tuas mãos. Obrigado por tudo, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, irmãos, como eu já falei, nessa noite nós iremos falar sobre a oração de Jonas. O profeta Jonas, ele foi um profeta chamado por Deus para pregar em uma cidade chamada Nínive. Só que em vez dele obedecer ao chamado de Deus, ele resolve então fugir desse chamado. E ele desce até a cidade de Jope, e aí ele pega um navio em direção a Tarsis. Mas logo vem as consequências dessa sua atitude desastrosa, dessa sua desobediência. Então a palavra de Deus fala que vem uma forte tempestade. E então ali todos daquele barco entendem que aquela tempestade é porque Jonas estava desobedecendo ao Senhor, porque Jonas estava fugindo do chamado de Deus. E eles então pegam Jonas e jogam ao mar.
E o interessante é que quando eles jogam Jonas ao mar, a tempestade ela se acalma. E Deus então envia um grande peixe, e esse peixe engole Jonas. E ali dentro daquele grande peixe, Jonas então faz essa oração que nós lemos. E Jonas é muito interessante porque ele fala que ele está angustiado, ele lamenta, ele pergunta, será que ele ainda poderá ir no santo templo do Senhor? Ele pede para Deus ter misericórdia da vida dele. E esse texto, irmãos, traz grandes lições para nossas vidas. E a primeira lição que eu gostaria de trazer para os irmãos é que na angústia, a melhor decisão é clamar a Deus. No versículo 1, Jonas vai falar, a palavra de Deus vai falar que Jonas orou ao Senhor. E no versículo 2 vai falar, na minha angústia clamei ao Senhor. Ou seja, Jonas estava angustiado por toda aquela situação que ele estava vivendo. E então ele passa a clamar a Deus. Irmãos, eu acredito que nenhum de nós já fomos engolidos por um grande peixe. Mas eu acredito que todos nós já tivemos o nosso momento de angústia. Os nossos momentos onde o nosso coração fica apertado. E a angústia, o que é a angústia? A angústia é o estado de ansiedade, é um sofrimento, é um tormento, é uma insegurança, é a falta de humor. Isso é a angústia. É a incerteza do futuro que traz angústia para o nosso coração. E eu acredito que nessa época que nós estamos vivendo, tem muitas pessoas angustiadas, tem muitas pessoas preocupadas. O que vai acontecer de agora para frente? O que vai acontecer no futuro? Irmãos, e a Bíblia nos ensina que nesses momentos de angústia, nesses momentos doloridos, o que nós temos que fazer é clamar ao nosso Deus, é orar a Deus, assim como Jonas orou naquele momento. Às vezes nós tentamos buscar saciar essa angústia, trazer paz para o nosso coração em outras coisas que Deus não nos ensina. Tem muita gente buscando paz para o seu coração no pecado, muita gente que busca paz para o seu coração nos vícios, mas nós sabemos que isso não vai conseguir trazer paz ao coração dessas pessoas. Porque somente, irmãos, Deus pode trazer a verdadeira paz aos nossos corações. Sabe, eu não sei como é que está a sua vida aí, nesses momentos onde a ordem é ficar em casa, as pessoas se comportam de forma diferente. Tem pessoas que conseguem ficar em casa, que conseguem ficar com seu coração em paz. Tem outras pessoas que não conseguem ficar em casa, que ficam angustiadas, querendo sair da sua casa. Eu não sei como é que está esse momento, mas o que eu tenho a certeza é que esse momento, irmãos, é o momento de nós orarmos a Deus. É o momento de nós clamarmos ao nosso Senhor. Porque, irmãos, não há nada melhor do que nós colocarmos nossa vida na presença do Senhor, do que nós falarmos com o Senhor, do que nós entregarmos tudo nas mãos do Senhor. Na angústia, irmãos, a melhor decisão é falar com Deus. Não é muitas das vezes nós postarmos o nosso sofrimento na rede social. As pessoas elas podem ver, mas elas não vão conseguir trazer paz para o nosso coração. O Salmo 4, versículo 1 vai falar muito bem claro, o salmista vai falar: responde-me quando eu clamo, ó Deus, que me faz justiça. Dá-me alívio na minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. O salmista entende que ele orando a Deus, é Deus quem vai dar alívio à sua angústia. É Deus que traz paz ao seu coração. Então nós também temos que ter essa atitude de orar a Deus, sabe?
ter atitude, de ter uma vida de oração, de entregar tudo nas mãos do Senhor, confiar, porque nós sabemos que quando nós confiamos, o Senhor, Ele vai tirar toda a angústia do nosso coração, vai colocar uma paz. E a Bíblia fala que é uma paz que excede todo o entendimento. Mas para isso, irmão, nós temos que falar com Deus, nós temos que orar, nós temos que buscar o Senhor em oração. Das passagens mais lindas que eu acho é quando a igreja primitiva ela estava passando por tantas perseguições, né? As pessoas já tinham crucificado Jesus e agora estavam com vontade de destruir a vida dos seus discípulos, dos apóstolos, e eles estavam sendo perseguidos e muitos deles foram presos, né? E em Atos 4:31, se vocês quiserem abrir aí em Atos 4:31, logo após uma perseguição, a Bíblia vai falar que eles estavam orando. A Bíblia fala assim: e tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Irmãos, isso aqui é o Senhor que nos diz. Isso que é a palavra de Deus. Fala que eles estavam orando. Por quê? Porque eles entendiam que a oração seria o que iam firmar eles na presença de Deus em meio àquela perseguição. E eles oravam, eles buscavam, eles clamavam a Deus. Eles não deixavam de orar. Assim também, irmãos, nós não podemos deixar de orar, nós não podemos deixar a prática da oração. Temos que falar: Senhor, eis-me aqui na Tua presença, Senhor. Temos que pedir direcionamento para Deus. Temos que clamar ao Senhor. Nós temos que fazer uma pergunta todos os dias: como é que anda a minha vida de oração? Será que eu tenho orado como realmente o Senhor deseja? Nós estamos em casa, e muitas das vezes as pessoas colocavam a desculpa por falta de tempo, mas e agora? Nós estamos tendo tempo. Será que nós temos orado? Ou a falta de tempo era só uma desculpa e nós continuamos sem orar? Irmão, nós temos que nos refletir todos os dias a respeito da vida de oração. Porque, irmão, nós não podemos deixar de falar com o Senhor. Nós não podemos deixar de clamar ao Senhor, assim como Jonas clamou. Nós não podemos. Uma família feliz é uma família que busca a Deus em oração. Um casamento abençoado é um casamento que é a base de oração, né? Porque a oração, irmãos, ela é a entrega que nós colocamos nas mãos do Senhor. É quando nós falamos: Senhor, nós confiamos em Ti. Então nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que nos comunicar com Deus. Sabe, nós temos que nos comunicar com Deus. E só assim nós teremos paz em nosso coração. Porque, irmãos, não há nada mais ruim do que uma vida distante de Deus. Se você está próximo de Deus, pode lhe faltar muitas coisas, mas o mais importante para nós vivermos nós temos, que é a presença do Senhor em nossas vidas. Mas para nós firmarmos nessa presença do Senhor, nós temos que orar, nós temos que clamar, assim como Jonas clamou. Assim como ele entendeu que a oração é importante, nós também precisamos entender. Precisamos confiar no poder de Deus, no poder da oração. Jesus, quantas vezes ele orou, né? O nosso mestre orava, né? E teve uma vez que ele orando ali, ele chegou a suar sangue, sabe, porque ele estava angustiado, mas mesmo assim naquela angústia ele clamava a Deus, ele clamava ao Pai. E assim também tem que ser nossas vidas. Nós não podemos deixar, irmãos, nenhum momento de clamar, sabe, de orar a Deus. Outra lição, irmãos, que eu queria trazer é que
mesmo quando erramos, não podemos deixar de falar com Deus. Jonas, ele tinha errado, ele tinha falhado com Deus. Por quê? Porque o Senhor mandou ele para Nínive, mas em vez disso ele quis fugir da presença de Deus. Ele pegou e foi até Jope, e dali ele pegou um navio e foi para Tarsis. Ele foi para um caminho totalmente diferente do que Deus tinha o direcionado. E ele sofreu as consequências. Mas mesmo ele sofrendo as consequências, ele orou a Deus. E essa oração de Jonas é uma oração em que ele reconhece a sua falha e reconhece a sua dependência de Deus. Porque hoje o que acontece é que tem muitas pessoas que erram com Deus, que falham com Deus, que falham na presença do Senhor, e em vez de se arrependerem, em vez de confessar os seus pecados, em vez de reconhecer a autoridade de Deus, essa pessoa ela se distancia de Deus. Essa pessoa ela se afasta cada vez mais de Deus. E nós, irmãos, não podemos ser assim. Se nós errarmos, se nós falharmos, nós precisamos orar a Deus, reconhecer que nós falhamos. A Bíblia vai falar, irmãos, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Então, se errarmos, se falharmos, precisamos orar a Deus e confessar os nossos pecados. Não nos distanciarmos de Deus. Não pensar que Deus virou as costas para nós. Porque não? Se nós nos arrependermos, nós orarmos a Deus, nós confessarmos os nossos pecados, Deus Ele vai nos atender e Ele vai perdoar os nossos pecados. A oração, irmãos, é uma forma, sabe, de reconhecer a autoridade de Deus, de falar: Senhor, eu errei, mas eu estou aqui arrependido para pedir perdão. Então nós não podemos deixar de falar com Deus, mesmo quando nós erramos. Nós temos que continuar, sabe, a busca, porque é a oração que vai fazer com que nós nos fortalecemos, que nós deixamos cada vez mais o pecado de lado, porque a oração ela nos fortalece espiritualmente. Pecado, irmãos, confessado é pecado perdoado. Quando nós confessamos, nosso pecado ele é perdoado. E algo, irmãos, que destrói a vida de uma pessoa é um pecado oculto. É algo que destrói. Porque a pessoa ela não quer confessar o seu pecado na presença de Deus, ela quer esconder o seu pecado. Ela não quer orar a Deus pedindo perdão, mas ela quer esconder. E isso é exatamente o que o diabo deseja, que nós pecamos e que nós escondemos o nosso pecado. Porque, imagine, você pecou, você confessa a Deus, é perdoado, e pronto, você vai seguir a sua vida com Jesus. Mas o diabo não, ele quer dificultar as coisas, ele quer impedir que os filhos de Deus se aproximem do Pai. Então o que acontece? Ele tenta colocar o pensamento: não confesse, Deus não vai te perdoar. E aquilo vai só destruindo cada vez mais a vida da pessoa. Por quê? Porque a pessoa pensa que Deus não vai realmente perdoar. E aí o que acontece? Ela vai escondendo os seus pecados e só praticando mais pecados, e cada vez enfraquecendo espiritualmente. Então, se nós falharmos, vamos orar a Deus, vamos confessar os nossos pecados a Deus, não vamos dar ouvido ao que o inimigo deseja para nossas vidas, que é esconder o pecado, que é não confessar o pecado, porque Deus pede para nós confessar os nossos pecados. O diabo nos quer que nós escondemos o nosso pecado, sabe? Mas nós temos que obedecer sempre a palavra de Deus. Jonas não quis esconder a sua falha, mas ele busca a Deus em oração. Logo após ele falhar, ele busca a Deus em oração.
E ele pede para Deus ter misericórdia da sua vida. Ele pede para Deus realmente ter compaixão. E é interessante porque ele mesmo entende que Deus está ali, que Deus o responde. Porque a oração, quando nós falamos com Deus, Ele responde. Ele responde, Ele acalma o nosso coração, seja qual for a situação. Então Jonas, ele se direciona a Deus ali em oração. Sabe, reconhece a sua falha. Então não deixe que nenhuma falha te afaste de Deus, mas pelo contrário, falhou, pecou, busque mais a Deus, ore, peça perdão e prossiga com Jesus, lado a lado, lado a lado. E não importa o que acontecer, estejamos firmados em Jesus, o nosso Salvador. Estejamos firmados em Jesus, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, aquele que tem trazido esperança para os nossos corações em dias tão terríveis. E quando Jonas ora a Deus, no versículo 10 fala que o Senhor falou ao peixe e ele vomitou Jonas na terra. E Jonas foi ali pregar em Nínive. Então ali foi uma resposta da oração de Jonas. Deus responde à oração dos teus filhos. Deus responde. E hoje, irmãos, nós precisamos orar, colocar nossa confiança inteiramente no nosso Deus, colocar nossa confiança na presença do Senhor e ter a certeza que Deus tem algo incrível para nossas vidas. Hoje é momento de nós pararmos de ouvir tantas notícias ruins para falarmos com Deus, pararmos de ouvir tantas notícias desesperadoras que nos afligem, que perturba o nosso coração, para falarmos com Deus, porque
tua santa presença, Pai, todas as famílias, né, toda a vida dos seus filhos. Nós temos passado por momentos, Pai, onde nós não podemos estar reunidos, né, mas que o Senhor esteja nos fortalecendo, Pai, em cada lugar que nós estivermos. Que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja suprindo, Pai, as nossas necessidades de alimento, né, nossas necessidades espirituais. Que o Senhor esteja suprindo, Pai, todas as necessidades. Nós confiamos em Ti, Senhor. Perdoe nossos pecados, Pai. Nos direcione cada dia na Tua santa presença. Obrigado por tudo. É em nome de Jesus que nós oramos.